Galera, se liga nessa reportagem que acabou de sair falando sobre como o Brasil tem se posicionado internacionalmente a respeito da instituição da família. Isso mesmo, o Brasil está tomando esse posicionamento mais recente através de uma resolução internacional sobre família que está sendo formulada para ser votada pela ONU. E o Brasil, que é líder do bloco latino-americano, foi o principal responsável por adicionar um parágrafo com teor abortista no texto. O parágrafo contém um texto de saúde reprodutiva para todas, sendo que essa versão, saúde reprodutiva, é comumente usada para linguagem velada nos grupos pró-aborto. Eles usam essa linguagem em documentos favoráveis a essa prática e como resultado, várias nações demonstraram surpresa e decepção com a postura brasileira, que historicamente a nossa tradição é nos posicionarmos de uma maneira mais neutra. Então, diante disso, nessa mudança, o que já era previsto, alguns pontos aqui que precisamos nos atentar. Número 1. O Lula, o aborto e o STF. O que isso tem a ver? Bem, as pessoas podem até dizer que estão decepcionadas com essas medidas, mas o que elas não podem dizer é que elas estão surpresas, porque nós sempre alertamos sobre o posicionamento do Lula, sobre o posicionamento da esquerda na questão do aborto. Esse assunto está na pauta da esquerda há muito tempo, gente, e a gente sabe disso. Porém, se você ficou surpreso com essa postura do Lula, talvez você que é mais novo, geração Z, é provável que você ficou assustado pelo fato que durante essas últimas eleições presidenciais, o STF proibiu que o nome do Lula fosse vinculado à agenda pró-aborto. Você lembra disso? Então, por mais que houvesse vídeos em que o Lula explicitamente dizia ser pró-aborto, se você dissesse isso nas mídias sociais, nas últimas eleições, você poderia até ser julgado por fake news. Que absurdo! Medida que veio a partir do STF. Parece que tudo isso não era tão fake, não é verdade? Como já havia sido alertado, a gente já vinha falando, muita gente falando, os conservadores, enfim, Lula adota uma postura nunca vista antes internacionalmente pela nossa nação, como brasileiros. E ele anuncia ao mundo inteiro que o Brasil, de fato, está disposto a liderar o avanço abortista internacionalmente. Que vergonha e que Deus tenha misericórdia do Brasil. Então ele não cumpre aquilo que todo mundo ficou iriçado quando ele prometeu, a picanha e cervejinha, mas também ele cumpre aquilo que a mídia e o próprio Lula e a esquerda tentou deixar velado, mas nós sempre soubemos, isso aqui é uma agenda que eles defendem. Segundo ponto que a gente precisa refletir, saúde reprodutiva das mulheres, não é isso que ele fala aqui? Bom, a gente vê que o Itamaraty, ele usa um dos argumentos pró-aborto mais conhecidos, a questão de saúde reprodutiva. Então, o Itamaraty diz que se o aborto não for legalizado, ou o governo está dizendo isso, que as mulheres recorrerão a clínicas de aborto clandestinas, correndo então um risco de saúde. E, além disso, eles alegam que existem mulheres que engravidam muito jovens e que a continuação da gravidez colocaria suas vidas em risco. Bom, isso é o que eles estão dizendo, porém, essa é uma grande mentira, pois o aborto em si é o que representa risco às mulheres, é o aborto que é perigoso. Isso aqui que eu vou ler veio do Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Diz assim, o aborto é um fator de risco médico conhecido e imutável associado com o nascimento de bebês prematuros. Uma vez que a mulher abortou, presta atenção, ela corre um risco sério de ter um parto prematuro em suas próximas gestações. Isso aqui é um dado científico aqui do Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Agora, olha só, Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos diz assim, o aborto induzido está diretamente associado ao aumento de risco de câncer de mama na mulher que passou pelo procedimento. Vamos lá, mais um. Isso aqui é o periódico dos médicos e cirurgiões dos Estados Unidos. 3/4 das mulheres que abortam revelam que sofreram pressão externa de seu círculo social para abortarem. 1 de cada 2 afirmam que tiveram um aborto para manter as outras pessoas felizes. 63% delas afirmam que sabiam em seus corações que estavam fazendo algo errado. Tá aí. Isso aqui é a ciência. Além disso, já está mais do que provado que o feto, ele não é um amontoado de células, como afirma aqui esse movimento pró-abortista.
O feto não é um conglomerado de células, é uma pessoa em si. E a partir do momento da concepção, forma-se uma célula com DNA humano, com uma composição genética diferente de qualquer outra pessoa que já existiu, inclusive diferente da mãe. Isso aí, então, só o fato de você ter esse entendimento já quebra o argumento de que o aborto é algo que só diz respeito à mãe. Não diz só respeito à mãe, diz respeito ao bebê, porque ele é uma vida aí dentro. Vamos lá para mais dados, o que a ciência diz. Isso aqui é um texto que eu tirei da The Developing Human Clinically Oriented Embryology. É um texto acadêmico de embriologia, diz assim: no que diz respeito ao debate sobre o momento em que a vida se inicia, com 22 dias, o bebê já tem sangue próprio e o coração batendo. E você vai me falar que é só um conglomerado de células? Olha isso aqui, de um outro livro, o The Fetus Who Broke Into a Smile. Isso aqui é da doutora Sophie Borland, acadêmica, diz: o ultrassom obstétrico possibilita que os pais vejam o bebê com 20 semanas, apertando as mãos, chupando o dedo, bocejando, se espreguiçando, soluçando, tapando os ouvidos quando há um som muito alto e até mesmo sorrindo. Comportamento de um ser humano. Vamos lá, esse aqui é o último. Eu estou tirando do Boletim de Política Clínica, Fetal Surgery in Utero, ou a cirurgia fetal no útero. Diz assim a fonte: a medicina também confirma a humanidade do feto do nascimento, inclusive realizando cirurgias feitas para corrigir possíveis defeitos congênitos em bebês que ainda não nasceram. Então você quer falar de saúde, quer falar de ciência? Olha o que a medicina já está comprovando. Vamos falar de saúde. Que tal proteger as pequenas mulheres que estão sendo assassinadas no ventre, sem terem nem mesmo a chance de clamar por socorro, não tem nem chance de se defender? Não é à toa que todos os que defendem o aborto já nasceram. Para pensar nisso. Última reflexão. Não há como ser um cristão e ao mesmo tempo ser a favor do aborto. Não tem como. É simplesmente ilógico. Toda a Bíblia mostra que Deus valoriza a vida desde o ventre. Salmo 139, talvez o texto mais conhecido, o salmista diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Se você vai lá pro versículo 16, fala: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ele está falando aqui do embrião. E olha só o que a Bíblia também fala sobre João Batista, que é uma profecia antes mesmo de João Batista vir, lá em Lucas 1, versículo 14 ao versículo 5. Falando de João Batista, diz que ele será o motivo de alegria e de prazer, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, de João Batista, pois ele será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, presta atenção, desde antes do seu nascimento. Gente, vamos perceber que Deus não enche coisas. Ele está falando no ventre, antes do seu nascimento, Deus vai enchê-lo com o Espírito Santo. Olha só um outro texto, Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. A palavra já ensina da relação humana que uma pessoa tem mesmo no ventre de sua própria mãe. E porque é uma vida, o Espírito Santo pode enchê-la. Porque é uma vida, mesmo no ventre, Deus pode já escolher, pode separar para os desígnios do Senhor. Então, você pode até ter a sua opinião e apoiar o aborto. Todo mundo tem direito a ter uma opinião. Uma das opiniões mais covardes e malignas que alguém pode ter é essa. Porém, se você vai escolher ter essa, não afirme ser cristão, porque você está se contradizendo. Deus se entristece muito com essa postura que o governo brasileiro está tomando, pois cada criança abortada, aos olhos de Deus, é uma vida inocente que está sendo ceifada. E que Deus tem, então, misericórdia de tanto sangue inocente que está sendo derramado no Brasil.